Bem, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre sinais de mais e de menos, tá bom? Eu tenho observado que, na grande maioria das pessoas que já ensinei, quase todas elas têm essa dificuldade muito grande, elas não sabem como lidar com sinais. Conheço até pessoas que, enfim, já fez faculdade, já é formada, já tem ensino superior, mas na hora que pega uma continha simples envolvendo sinais ali, não sabe como lidar e se atrapalha. E isso é muito ruim. Você nunca vai deslanchar na matemática, nunca vai desenrolar ela enquanto não aprender esse assunto básico, tá bom? Você precisa aprender como lidar com sinais para poder dominar expressões numéricas, equações e todas as outras questões envolvendo matemática. Quase que 100% dos assuntos de matemática envolve você saber dominar a forma como você lida com os sinais, tá bom? Então, eu decidi fazer o seguinte, fazer uma série de apenas 2 vídeos, esse aqui é o parte 1, porque na parte de sinais existem apenas basicamente 2 regras, e a grande confusão na cabeça das pessoas é justamente quando elas misturam essas 2 regras. Então, para não misturar, nós vamos fazer assim, nesse primeiro vídeo aqui, que é o parte 1, nós vamos tratar sobre a primeira regra de sinais, tá bom? E no outro vídeo nós trataremos a outra regra, porque é uma outra situação, certinho? Eu gostaria de, primeiramente, convidar você a conferir sua inscrição, caso você ainda não seja um inscrito aqui, tá bom? Nós lançamos esse tipo de conteúdo aqui no canal, sobre matemática básica, expressões numéricas, raciocínio lógico, de uma forma geral, tá? Se você procura esse tipo de conteúdo, então, por favor, aperte aí se inscrever, tá bom? Se você ainda não é um inscrito. E a plataforma vai lhe notificar toda vez que nós lançarmos vídeos com esse conteúdo aqui no canal, tá ok? E se você já conheceu ou conhece alguém que tem essa dificuldade também com sinais na matemática, que você possa compartilhar com essa pessoa. Compartilhe nas suas redes sociais a respeito disso aqui. Nós vamos esclarecer hoje sobre isso de uma vez por todas, tá bom? Bem, se você já fez essas 2 coisas, então vamos para o vídeo. A respeito de sinais, pessoal, a primeira coisa que você precisa aprender para nós adentrarmos nessa primeira regra aqui é a respeito dos números inteiros. Então vamos colocar aqui, ó, conjunto dos números inteiros. Porque assim, quando a gente começa a estudar matemática, nós aprendemos a lidar com os números a partir de quê? A partir do zero, né? Zero, aí vem 1, 2, 3 e aí segue. Então nós começamos a lidar com números inteiros, né? Unidades inteiras, mas nós não começamos a lidar com sinais positivo e negativo. Apenas usamos as unidades que usamos para contar as coisas, que são unidades positivas, certo? Agora, para nós entendermos sobre os sinais, nós precisamos aqui também adentrar aos números negativos, que no caso seria o quê? Seria 1, 2, 3, só que no sentido oposto. E imaginamos que esses números eles estão dispostos em uma reta, que chamamos de reta numérica, em que o zero ele é o marco, ele é a marca que divide essa reta em 2 campos, o campo positivo e o campo negativo. Agora, cada um desses números que nós colocamos aqui, eles deixaram de ser apenas números e se tornaram módulos. Como assim, módulos? Porque eles não têm apenas um valor numérico, agora eles possuem um sinal. No caso aqui, quem está à direita do zero vai ter sinal positivo, ou seja, o 1 agora é mais 1, ou 1 positivo. O 2 não é mais apenas 2, ele é o quê? Ele é o mais 2. O 3 é o mais 3, entende? Ou seja, isso agora se tornou um módulo, ele possui uma parte numérica e um sinal. A mesma coisa acontece aqui do lado esquerdo do zero. O 1 que fica à esquerda do zero, ele é o 1 negativo, ou seja, é o menos 1. O 2, ele é o menos 2. O 3, ele é o menos 3. Então, tudo que está aqui à esquerda do zero, ele terá o sinal de menos na frente. Porque é para dizer, ó, ele está à esquerda do zero. E tudo que está aqui desse lado direito do zero, terá o sinal de mais. Porque é a parte positiva. Então, é isso. É basicamente isso aqui. Quem está à esquerda do zero é negativo, quem está à direita é positivo. E é daqui que surgem os 2 sinais positivos e negativos, tá? Então, quando nós lidamos com o número, tratando eles como não apenas o valor numérico, mas também o seu sinal, então agora eles se tornaram em módulos, tá bom? Então, isso aqui é o módulo menos 3, o módulo menos 2, o módulo menos 1, módulo mais 1, módulo mais 2, módulo mais 3, entendeu? Então, nós vamos precisar entender esses conceitos quando nós formos lá para a nossa primeira regra, certinho? Bem, então o início é esse aqui. Se você compreendeu isso, agora nós vamos explicar mais um pouco sobre a nossa primeira regra, tá? Então, para a nossa primeira regra, vamos colocar aqui, ó, regra 1. Que é a regra que nós vamos ver em todo esse vídeo aqui, certinho? Regra 1. Vamos lá. Essa primeira regra aqui,
ela vai se aplicar em que situação? Nós vamos lidar aqui com expressões, vamos relembrar aqui as operações da matemática. Nós temos a adição e temos a sua operação oposta, que é a subtração. Mas nós temos também outras operações, temos multiplicação, divisão, radiciação, potenciação, né? Então vamos separar essas aqui, ó. Por que você está separando? Porque para nós aplicarmos a regra 1 de sinais, nós vamos lidar com expressões que são formadas apenas por adição e subtração. Então, essa primeira regra aqui, ela não será aplicada em casos em que os números estão juntos por meio de multiplicação, de divisão, de radical. Então, isso aqui não vai nos interessar agora. Essas outras operações aqui, elas vão caber para a segunda regra, tá ok? Então, a partir de agora, iremos lidar com expressões apenas com mais e menos. Até porque a regra que nós vamos explicar aqui, ela é dita justamente assim. Ela é a regra de junção de módulos. Nós vamos juntar módulos, ó, módulos positivos e módulos negativos. Compreendeu? Então, para nós, para essa primeira regra, só vai interessar operações de mais e menos. Então, um exemplo de expressões desse tipo aqui que nós vamos usar a primeira regra seria, por exemplo, expressão menos 3 mais 5. Então, olha aí, ó. Essa primeira expressão aqui só tem mais e menos. Então, é nesse tipo de expressão, vamos aplicar a regra da junção de módulos. Outra expressão, menos 2, menos 1. Ó, só tem menos e menos. Então, também se aplica aqui a primeira regra. Outra expressão, mais 3 mais 7. Então, novamente, é formada apenas por adição. Ó. Então, esse tipo de expressão aqui que nós vamos lidar agora, porque é nesse tipo de expressão que vai ser aplicada a regra número 1, tá bom? Então, toda vez que envolver multiplicação, divisão, aí já é a regra número 2. Pois bem, vamos lá. Não se preocupe, porque daqui para o final nós vamos saber resolver todas essas expressões aqui de forma bem simples, tá bom? Para dar continuidade e explicar aqui o início da nossa primeira regra, é importante destacar o seguinte, que essa primeira regra aqui, ela tem 2 casos a serem estudados, e somente 2 casos. Para nós iniciarmos, imagine a seguinte expressão, menos 4 menos 2. Pois bem, então, se nós pararmos aqui para observar, não tem nem multiplicação, ou divisão, ou fração também, viu? Também não pode. Ou seja, então essa situação aqui é uma situação em que nós estamos juntando os 2 módulos. Quais são os módulos? O módulo menos 4 e o módulo menos 2. E por que o nome dessa regra se chama junção de módulos? Porque é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Ó. Por exemplo, o que é o menos 4? São 4 negativos. Então, você pode fazer assim. Ó. 1, 2, 3, 4. 4 sinais negativos. O que é o menos 2? São 2 negativos. Então, você pode fazer ó, 1, 2 negativos. E como não tem nenhuma operação nem de multiplicação ou divisão, ou seja, eu estou apenas juntando esses 2 módulos. Então, quando você junta todos esses módulos, deu quantos aqui? Deu 6. Mas foram 6 o quê? 6 negativos. Então, por isso que menos 4 menos 2 é menos 6. Ou seja, você juntou 4 negativos com 2 negativos. No final, você vai ter o quê? Negativos. Só que num total de 6. Então quer dizer que é assim que resolve isso. O raciocínio é exatamente este. Vamos ver uma outra situação? Imagine a seguinte expressão. Olha a expressão. Mais 3 mais 2. Novamente, não tem nem multiplicação, nem divisão, nem nada. Ou seja, você está apenas juntando módulos 3 positivos com 2 positivos. E aí você pode fazer o mesmo raciocínio que fizemos aqui. Ó. O que é mais 3? São 3 positivos. O que é mais 2? São 2 positivos. E aí você junta tudo. No final você tem o quê? Tem 5
5 o quê? 5 positivos. Por isso, mais 3 mais 2 é mais 5. Você juntou 3 positivos com 2 positivos. Dá 5 positivos. Então, repare que o raciocínio para essa primeira regra aqui, pelo menos nesse primeiro caso aqui, ele é bem simples. Por isso que o nome dessa regra é junção de módulos. Vamos imaginar agora aqui a seguinte situação. Então, olha aí a expressão. Menos 3, menos 2, menos 1. Fazendo pelo mesmo raciocínio que resolvemos as outras, o que é o menos 3? São 3 negativos. 1, 2, 3. O que é o menos 2? 2 negativos. 1, 2. O que é o menos 1? É 1 negativo. Pronto. Então, eu juntei 3 negativos com 2 negativos e com 1 negativo. Quando você junta tudo, dá quanto? Dá 6. 6 o quê? 6 negativos. Por isso, menos 3, menos 2, menos 1 é menos 6, ou seja, é 6 negativos. Então, essa primeira parte aqui de junção de módulos, o raciocínio ele é bem simples. Não importa se o sinal é negativo ou se o sinal é positivo, eu estou apenas juntando os sinais, juntando os módulos. Então, esse é o raciocínio. Ah, Wesley, mas eu não deixei de observar o seguinte, você pode dizer, né? Não deixei de observar que você colocou aqui expressões em que tudo aqui era menos. E nessa daqui, tudo era mais. Nessa daqui, tudo era menos. E quando mistura mais e menos, como é que fica? É justamente esses são os casos. Nós acabamos aqui de avaliar o primeiro caso para a regra de junção de módulos. Ou seja, nós juntamos módulos em que todos os módulos tinham sinais iguais. Ó. O 4 é menos e o 2 é menos. Aqui, 3 é mais e o 2 é mais. Aqui, tudinho é menos. Então, esse é o primeiro caso para a junção de módulos. Nós acabamos de ver aqui. É quando os módulos eles têm sinais iguais. Foi esse o caso que nós acabamos de ver aqui. E nós vimos que o raciocínio é bem fácil. Você está apenas juntando coisas iguais, é só você somar os números. Então, por exemplo, nessa primeira questão aqui, nessa primeira expressão, eu estou juntando 4 negativos com 2 negativos. É só somar o 2 mais 4 e vai dar 6. 6 o quê? 6 negativos. Aqui eu estou juntando 3 positivos com 2 positivos. É só eu somar. 3 mais 2, 5 positivos. Aqui eu estou juntando 3 negativos com 2 negativos com 1 negativo. Então é só somar. 3 mais 2 mais 1 dá 6 negativos. Então esse primeiro caso aqui de junção de módulo, ele é bem fácil. É só você reunir tudo. É quando os sinais são iguais. Agora sim, segundo caso, e esse requer um pouquinho mais de atenção, é quando nós juntamos módulos positivos com módulos negativos. Ah, Wesley, então aqui que é a regra lá do positivo com negativo, não. Não é essa regra, esquece isso. Para essa regra número 1 aqui, nos dois casos, não vai haver esse negócio de mais com mais dá mais com menos dá não. Não vai existir isso, esquece isso. Não existe isso aqui para essa nossa primeira regra, tá ok? Isso aí, nós vamos pensar nisso, só que de uma forma corrigida, tá bom? Da forma corretinha, quando nós começarmos a ver multiplicação, divisão com sinais. Aí sim. Até lá, o raciocínio é exatamente esse aqui, é você juntar módulos. Bem, então vamos ver aqui o nosso segundo caso. Só não afastar aqui. Pronto, vamos precisar de espaço, né? Então, segundo caso. Nosso segundo caso é justamente quando nós vamos juntar módulos, vamos colocar assim. Então, agora nós vamos juntar módulos positivos e negativos. Vamos lá, pessoal. Para nós compreendermos isso aqui, nós vamos partir do seguinte princípio, que é algo bem simples. Se vamos juntar módulos de sinais opostos, né? Então, positivos e negativos, vamos ter que lembrar que, lá na nossa reta numérica, vamos relembrar aqui, que é o 0. De um lado ficam os positivos, do outro ficam os negativos. Ou seja, enquanto o mais, né, o positivo, ele caminha para um lado, o menos, ele caminha para o outro. Isso aqui é importante. A regra, ela parte desse princípio aqui, ó. Se nós vamos juntar, imagine que o mais, que é mais e menos, para você
memorizar esse segundo caso de junção de módulos, você tem que pensar assim, ó, que o mais é como se fosse fogo. E o menos é como se fosse água. Um ao contrário do outro, certo? Lógico, isso aqui é uma analogia bem simples, só para nós podermos lembrar que um é o contrário do outro. Pessoal, se você junta em igual quantidade, tá bom? Se você junta em igual quantidade fogo e água, o que acontece com o fogo? Ele se extingue, ele se apaga. E o que acontece com a água? Ela se evapora, ela também se extingue. Então, é isso que acontece quando você junta módulos de mesmo sinal, em iguais quantidades. Cada positivo se anula com o negativo e se torna nada, ou seja, zero. Então, esse é o princípio que vai reger quando você juntar módulos de sinais opostos. Como assim, Wesley? Então, vai ficar assim, ó. Se você tem menos 1 mais 1, utilizando o mesmo raciocínio das questões anteriores, o que seria, por exemplo, o menos 1 é 1 negativo. E o que seria o mais 1? É 1 positivo. Quando juntamos um negativo com um positivo, eles se anulam pela regra do fogo e água aqui, ó. Cada oposto se anula com seu oposto, certinho? Então, é por isso que menos 1 mais 1 é 0. E de igual forma, nós podemos aqui pensar em outras expressões. Menos 2 mais 2 é o mesmo raciocínio. O que é menos 2? São 2 negativos. O que é o mais 2? São 2 positivos. E aí, ó, um negativo e um positivo se anula. Um negativo e um positivo se anula. Então, no final, o menos 2 se anulou com mais 2, ou seja, isso aqui também é 0. Ah, mas isso aqui você está pegando só módulos de valores em que os números são iguais. Ok, então vamos pegar aqui em que os números são diferentes e vamos aplicar o mesmo princípio, o princípio do fogo e da água, tá? Ou seja, cada positivo se anula com um negativo. Bora ver o que acontece? Então, imagine a seguinte expressão. Mais 3 menos 2. Novamente estou juntando dois módulos, só que agora são módulos de sinais opostos. Então, o que seria o mais 3? 3 positivos. O que seria o menos 2? São 2 negativos. E aí, pela regra do fogo e água, cada positivo anula o negativo. Esse positivo anula esse negativo. Opa, no final me sobrou aqui, ó, um positivo. E é justamente por isso que mais 3 menos 2, ele é 1 positivo. Ou seja, ele é mais 1. Porque me sobrou um positivo. Então, é isso que acontece quando nós juntamos módulos de sinais opostos, os módulos positivos e negativos. Nós vamos ver quem que vai sobrar. E aqui é fácil observar que sobrou um positivo, porque os positivos eram o que eu tinha em maior quantidade. Ó. Eu tinha 3 positivos contra 2 negativos. Então, é lógico que vai me sobrar positivos. Então, essa é a regra quando nós juntamos módulos de sinais opostos. Nós temos que observar, primeira coisa, quem tem em maior quantidade. Segundo, vamos ter que nos perguntar quantos que sobra desde que tem maior quantidade. E aí é fácil observar o seguinte, por que sobrou 1? Porque dos 3 positivos que eu tinha, eu tive que gastar 2 para anular os 2 negativos. Ou seja, de 3 eu vou tirar 2. E o que me sobra é justamente a diferença entre o 3 e o 2. Vamos ver uma segunda questão, para ver se o nosso raciocínio está correto. Então, olha essa expressão, pessoal. Menos 7 mais 3. Então, pelo mesmo raciocínio das outras, nós vamos ter. O que é o menos 7? São 7 negativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 negativos. E eu vou juntar com... O que é o mais 3? São 3 positivos. 1, 2, 3. E aí, é positivos com negativos. Então, é fogo e água. Então, ó, esse negativo anula esse positivo. Esse negativo anula esse positivo. Esse negativo anula esse positivo. No final, o quê? O que sobrou? Me sobrou negativos. Por quê? Porque o negativo é o que tinha em maior quantidade.
Me sobraram quantos negativos? 1, 2, 3 e 4. Me sobraram 4 negativos. Por isso que menos 7 mais 3 é menos 4. Ok, Wesley, eu entendi aqui o raciocínio. Mas toda vez que eu tiver uma questão assim, eu vou ter que desenhar e sair riscando, né? Não. Aqui você tem que observar o seguinte. Primeira coisa, para eu montar a minha resposta, eu preciso saber qual é o sinal que vai prevalecer e eu preciso saber quantos que vai sobrar. E aqui é fácil entender. Quem é que vai prevalecer? É aquele que está em maior quantidade. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, menos 7 e mais 3. Eu tenho mais positivos ou mais negativos? Negativos. Então, vai me sobrar negativos. E outro, quantos negativos irão me sobrar? É justamente a diferença. Dos 7 negativos que eu tenho que tirar 3 para anular os 3 positivos. Então, de 7 eu vou tirar 3, ou seja, é a diferença entre 7 e 3. Então, é isso. A quantidade que me sobra, vamos colocar assim, ó. Quantos me sobram? É justamente a diferença. Pronto. Se eu me ater a esses 2 pontos, eu vou encontrar a minha resposta. Vamos ver mais um exemplo para nós fixarmos isso aqui na nossa mente? Olha aqui esse exemplo, pessoal. Vou afastar aqui. Pronto. Agora tem, ó, menos 55 mais 70. Repara que agora aqui já não convém a gente ficar desenhando sinaizinhos de menos e de mais, né? Aí eu vou ter que nos apegar aqui, ó, ao que a gente deduziu dessa regra aqui de módulos opostos. Ou seja, eu vou ter que observar, eu tenho 55 negativos contra 70 positivos. Quem é que vai vencer aqui? Eu tenho mais quanto? Eu tenho mais positivos. Então, no final, vai me sobrar o quê? Positivos. Quantos positivos dos 70 que eu tenho vai me sobrar para o final? Ora, eu tenho 70 positivos. Para anular os 55, eu vou ter que usar 55 dos 70. Então, de 70, eu vou tirar 55 positivos para se anular com 55 negativos. Ou seja, 70 menos 55. Ou seja, é a diferença, que é o quê? 15. Então, por isso, a resposta é mais 15. Entende? Então, é isso. Toda vez que eu vou juntar módulos de sinais opostos, prevalece o sinal que for o do maior. E quantos do maior vai me sobrar? É a diferença entre um e outro. Pronto. São essas as duas situações para a primeira regra de sinal, a regra de junção de módulos. Pessoal, eu gostaria de saber de vocês se vocês compreenderam o que aqui foi explicado. Vamos fazer assim, se você compreendeu os 2 casos dessa primeira regra que nós explicamos aqui, eu gostaria que você colocasse aí nos comentários, ó, entendi, tá bom? E outro, se você gostou da explicação que foi dita aqui nesse primeiro vídeo, aqui na parte 1, que você possa curtir, tá bom? Isso vai ajudar demais a engajar nosso canal e alcançar outras pessoas que também buscam e precisam desse conhecimento aqui, ó, que talvez tenham essa mesma dificuldade que você, tá ok? Então, desde já, eu só tenho a agradecer pela sua participação e pela sua atenção. E não se esqueça, nós teremos a parte 2 desse vídeo sobre sinais, que é a segunda regra. Então, até lá, um forte abraço.